Olá, meu amigo Brandon Watt. Ok, estamos aqui. Olá, minha amiga, como está você? Maravilhosa, Silvia diz. É maravilhoso estar aqui nesta linda plataforma do Dia de Sendo Você e da Zona Livre de Julgamento. Estou muito grata e muito grata por poder estar com você. Brandon diz, eu também. E, sabe, eu estava ponderando sobre isso esta manhã, eu estava ponderando sobre a Zona Livre de Julgamento e apenas isso, sabe? Uau! Como seria ter muito mais disso? Eu quero. Vamos pular nesse tópico, porque esse é um tópico interessante para nós dois, eu acho. Sim, e Silvia disse: você quer que eu diga o título? Sim, por favor. O que você poderia ser para si que você esteve esperando outra pessoa ser por você? Esse é o tópico. Ai, caramba. Bem, isso tem sido bem interessante para mim pessoalmente, diz Brandon, e eu ainda sou um trabalho constante com isso, sabe? Uma das coisas, uma das coisas que apareceram para mim ao longo dos anos é que eu tinha certas pessoas com quem eu realmente me importava e confiava e trazia para mim, ei, será que tem algum lugar que você quer que outras pessoas criem isso para que você possa ficar à margem disso? E eu tinha tanta defesa disso e me escondia tanto disso, até eu acho que, bem recentemente eu comecei a olhar para isso e falei, ah, eu acho que eu faço muito mais isso do que, na verdade, eu estou reconhecendo. E eu só queria jogar algo aqui rapidamente com isso. Esta manhã eu estava olhando, eu fui correr e estava apenas correndo, eu não estava me divertindo tanto assim. E eu me dei conta que no meu mundo eu tinha esse julgamento subliminar ali de: será que eu estou correndo certo? Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou acertando? E eu estava, tipo, você está me zoando? Eu estou me julgando por correr? Pessoas da zona livre de julgamento. E eu falei, sabe de uma coisa? Chega disso. E eu comecei a olhar e falar, tá, se eu pudesse, como seria se eu abordasse tudo com pedir o que seria alegre, perguntar o que seria alegre com isso? E se na verdade eu tivesse alegria com isso? E foi interessante, eu estou mencionando isso porque o que eu me dei conta no meu mundo, olhando para, digamos, coisas como essas, ou tendo essa coisa no meu mundo que eu realmente não queria olhar, de ter outras pessoas criando a minha vida, você sabe, querendo meio que me deixar à margem das coisas. E eu sempre mantinha isso escondido de mim. E eu vejo onde fazemos tanto isso, ao invés de como seria se olhássemos para qualquer coisa que aparece em nossas vidas a partir desse espaço de não julgamento, sabe? A partir desse, sabe de uma coisa, eu tenho isso aqui, e daí começar a poder desempacotar com as ferramentas, sabe? Com perguntas. A que pertence isso? De onde isso veio? Sim, Silvia diz. E eu tenho olhado para isso e estava tava perguntando com essa pergunta que nós tínhamos, sabe? O que você não está disposto a ser por você? Mas também esse espaço de julgamento. E eu me lembro de ler meu primeiríssimo manual, deve ter sido no manual que dizia, do fundamento, que dizia: se você está realmente pedindo por consciência, julgamento não pode existir na consciência. Bem, consciência inclui tudo e não julga nada, não julga nenhum julgamento. E de alguma maneira no meu mundo eu achava que consciência excluísse o julgamento. Então eu fiz o julgamento de errado. E então, se eu estou fazendo o julgamento de errado, eu estou me fazendo de errado se eu estou julgando. Então, o que ocorre aí é que eu começo a esconder todos os lugares que eu estou escondendo, porque eu não quero ver, pois eu penso que eu deveria estar sendo outra coisa. Então, para mim, é como você disse, é aquele trabalho constante de, uau, quais são meus pontos cegos? E o que eu notei no outro dia, apenas um relâmpago, mesmo que tenha sido uma peça bem pequena, que tinha essa leveza, ao começar a olhar para áreas nas quais eu não queria olhar. E eu pensei, isso é estranho. E foi pela primeira vez que eu falei, uau, isso é um relance de não julgamento com o que eu penso. E quando você olha, porque para mim, pessoalmente, quando você está olhando para algo que não funciona, muitas coisas surgem, sabe? Como você disse, esses espaços de julgamentos ocultos e essa disposição de falar, tá, se eu não me julgasse aqui, o que eu poderia receber disso? O que está aqui por baixo disso, que eu não tive disposta a ver, e esse espaço de vulnerabilidade. Isso é uma das coisas que eu estou pedindo para ser por mim, sabe? Não esperar outra pessoa ser isso por mim.
Bem, sim, verdadeiramente, Brandon diz. E essa coisa de estar oculto, e eu vejo onde a gente faz tanto isso, como que você disse, deixa eu estar presente aqui para ver se eu me julgo, ou para ver que eu me vejo menos do que, ao invés de como seria se a gente se desse a liberdade para falar, sabe, aonde eu estou sendo menos? E, na verdade, começar aquela pergunta, com essa pergunta, onde eu estou escolhendo viver a minha vida menos do que eu sei que eu vim aqui para ser, ou até mesmo como quer que isso apareça para você, porque cada um de nós é diferente com isso também. Nos dê a liberdade de olhar e falar: "Oh, meu Deus, eu sou um pouquinho idiota nessa área", mas faça a partir daquele espaço de alegria, faça a partir desse espaço de permissão, faça a partir desse espaço de não julgamento, porque eu sei para mim, especialmente nos últimos anos, onde eu tinha muita mais demanda de mim para olhar para as coisas e que eu estava vendo que, ok, eu não estava sendo quem eu gostaria de ser nessa área. E eu costumava, isso era uma das coisas que eu apenas escondia de mim mesmo. E uma das coisas que sabemos é que não podemos mudar nada que mantemos escondido. Então, o que eu comecei a fazer foi, e mais uma vez, ainda um trabalho constante com isso. Eu comecei a falar, ok, como seria se eu pudesse estar com isso a partir desse espaço de não julgamento? E esse espaço de Silvia, esse espaço de ser isso para você, o espaço de não julgamento, é um dos maiores presentes com as classes e livros sendo você. Eu me lembro, minha primeira classe foi esse senso de como assim tem algo aqui que é valioso e lindo e grandioso, sabe? Olhando para minha infância, como eu fui criada, sempre você tem que olhar para o que está de errado com você. Basicamente, você está sempre errado. Se você não sabe, eu vou te falar. Então, essa estrutura de crescer assim, realmente é onde que eu adoraria que todos assistindo, ouvindo, fossem gentis consigo. E se é isso que é algo que a gente pode ser pela gente, porque se a gente está começando a desfazer essas estruturas, essas maneiras que pensamos que tínhamos que ser para funcionar no mundo, na nossa família, que não é verdadeiro, vai levar talvez um pouco de, sabe, gentileza e espaço de falar, ei, se você não estiver errado, e é aí que as ferramentas de Access Consciousness e o livro Sendo Você, sabe? O que está certo sobre mim que você não está entendendo? O que está certo sobre isso que você não está entendendo? E tem esse espaço onde isso muda algo energeticamente e ainda assim é esse músculo constante de usar as ferramentas de novo para realmente falar: uau, há tanto por baixo disso que eu realmente não acredito que é algo grandioso em mim. Pois por baixo, se eu continuar indo, eu acho que eu vou ver mais do erro de mim. E esse é o meu senso do que eu fiz, porque tipo, uau, se eu desenterrar essa pedra por baixo dela, vai ter. Sabe quando você pega uma pedra e tem todas as minhocas e coisas diferentes por baixo que estavam ali? Era isso que eu estava acreditando, que se eu removesse aquela pedra, eu veria as piores coisas de todas que eu estava escondendo de mim mesma. E sabe uma das coisas que eu adoro sobre Access, Brandon diz? Sabe, nós dois estamos aqui há um tempo e então, e olhando para as coisas que olhamos agora, para mim, a maneira que eu vejo as ferramentas de Access é que elas estão sempre expandindo. Eu continuamente estou aprendendo com as ferramentas de manual de barras, então é verdadeiro. Eu estava facilitando uma classe na Arábia Saudita recentemente e alguém disse: eu já fiz fundamento. E eu falei: Você fez fundamento? Eu ainda estou fazendo. Eu ainda estou fazendo essa classe todo dia. E eu acho que eu sempre farei o fundamento, porque as ferramentas ali, à medida que você começa a obter mais um senso do que é essa ferramenta, como a energia dela, é interessante até mesmo desempacotando as coisas na sua vida, porque você pode olhar para essa coisa de, bem, se eu desempacotar isso, eu vou entrar em mais erro ou vou entrar mais para esse senso de menos de mim? A quem pertence isso? Sabe, eu não sei vocês, mas definitivamente eu cresci com pessoas que gostavam de evitar tudo. E então, você mencionou essa coisa com a gentileza, e eu estava tipo, eu tô mesmo olhando para isso, e cara, com quem eu cresci, com que as pessoas julgavam como sendo gentileza, ao invés de ser a energia do que é verdadeira gentileza, não era gentileza. E então, gentileza para mim, o que eu aprendi
Gentileza era evitar tudo que você não gostava sobre você para que você não tivesse que ver e pudesse ser gentil com você baseado na mentira de quem você é. E uma das coisas que eu aprendi muito mais nos últimos anos, eu acho, gentileza é a disposição em olhar para todos vocês, a disposição se em ter esse espaço para olhar para tudo que aparece no seu mundo a partir de um espaço de não julgamento, e não a partir dessa coisa de evitar. Então, para mim, uma das coisas que eu tinha que. Eu tive vários papos firmes comigo que eu ficava tipo, o que você está escolhendo isso por que razão? Olha para o que isso está criando. É verdadeiramente o que você deseja ser no mundo? E até mesmo hoje, com essa coisa com o julgamento, eu estava tipo, eu não entendia que eu tinha esse julgamento subliminar no meu mundo, e eis o negócio com isso também. A maior parte é energético, não é como se você tivesse na sua cabeça, meu Deus, eu estou parecendo um idiota, eu não consigo correr, será que eu estou pisando certo? Será que. Ai, tanto faz. Mas tinha todo esse senso energético desse julgamento subliminar no meu mundo. E eu comecei a olhar com diferentes escolhas, eu falei, puta merda, eu acho que eu tenho isso em várias áreas diferentes da minha vida. Eu estou feliz por você ter mencionado isso, de Silvia, sabe? Onde a gente pensa que está tudo na nossa cabeça e tanto está trancado energeticamente, porque para mim uma ferramenta que tem sido um grande presente, se eu estou disposta a deixar ele na minha mente, é se leve e pesado. Verdade, eu estou me julgando aqui, sabe? Mas essa leveza, se você está correndo e está leve, provavelmente você não está se julgando. Mas como você disse no começo, você está correndo e tem esse peso, essa cara. Então, é aí que você sabe que há algo ali. Correr deveria ser alegre, especialmente, e viver também, tudo deveria vir a partir de um senso de alegria, mas também, teve uma coisa. Veja, mesmo com isso, eu vejo que para muitos de nós, inclusive para mim, onde eu procurei o caminho fácil sobre como fazer as coisas, sabe? Deixa eu procurar a maneira fácil de contornar isso, ao invés de ter facilidade com tudo isso. Uma das primeiras coisas, bem, na verdade foi a primeira ferramenta que eu obtive em Access, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu ainda estou usando isso 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite e 1000 vezes no decorrer do dia. Essa é a minha ferramenta-alvo, porque. Mas também eu vejo onde eu fiz essa coisa no meu mundo de deixa eu procurar o caminho fácil. E eu só queria dizer rapidamente, porque talvez seja uma contribuição para as pessoas. Alguns anos atrás, eu estava tendo uma conversa com Gary Douglas e ele disse: Veja, você fica procurando as escolhas fáceis para fazer, ao invés de perguntar qual a escolha difícil que eu posso fazer que vai criar uma possibilidade diferente. E o que eu fiz foi, eu tomei isso de uma maneira muito literal. Eu falei, ok, agora eu tenho que fazer tudo dureza para provar que eu estou fazendo as escolhas certas. Não foi isso que ele quis dizer. Não foi isso que ele quis dizer. E depois de um tempo eu comecei a olhar para isso e falei, realmente eu tinha montado esse lugar no meu mundo, onde eu procurava a maneira fácil, que combina com esse tópico que estamos falando. Vamos ter a maneira fácil para criar as outras coisas, vamos ter quem cria as outras coisas para mim. E o que eu vi é que é fácil me julgar. É difícil ficar presente com você quando você tem muito julgamento de você e diz, chega, sabe, chega. E realmente fazer essa demanda no seu mundo, mesmo só pelos próximos 10 segundos, eu vou fazer uma escolha diferente. E, Brandon, obrigada por isso, porque isso também é energia de se dar cobertura, realmente se dar cobertura nas áreas não confortáveis, sabe? Esse espaço, como você disse, tem algumas áreas que você tem muita facilidade sendo você naquele espaço que você está disposto a ter essa alegria de viver, você sabe? E tem aquelas áreas que, ok, você está disposto a se dar cobertura aí? E continua escolhendo, e está disposto a olhar e estar presente, e não te julgar. Esse espaço eu diria, uma jornada bem incrível e corajosa que poucas pessoas estão dispostas a tomar. E eu estou tão grato por você. Você me inspirou tanto, Brandon, com o que você escolheu e continua escolhendo e não para. E esse espaço de se dar cobertura. Uau, e se pudéssemos olhar para qualquer área das nossas vidas, se não julgássemos,
o que mais está disponível. Então, sabe, quando eu olho para a pergunta novamente, o que eu poderia, o que era mesmo? E você que está lendo. O que você poderia ser para você que você está esperando que outra pessoa seja? Mas esse espaço de se não houvesse mais ninguém no planeta, você se daria cobertura? O que você escolheria? E com milhões de pessoas no planeta, você ainda está disposta a se dar cobertura e não se julgar? E então continuar escolhendo? Sim. E também, bem, talvez por um momento olhar para como você chega lá. Essa pergunta por si é tão brilhante. O que eu posso ser para mim? O que eu posso ser por mim hoje que eu estive esperando que outra pessoa fosse? E se você não tivesse que descobrir como chegar lá? Essa é outra coisa que eu continuamente estou aprendendo. Cara, como eu tentei entender as coisas, como chegar lá em certas coisas, ao invés de falar, sabe de uma coisa? O que eu posso ser por mim hoje? O que eu posso ser que eu estive esperando alguém ser por mim? E, sabe, e peça pelas coisas que você gostaria de ser mais de. Sabe, eu tive alguns anos atrás, quando eu comecei minha jornada da sobriedade, falando de papo firme comigo mesmo, sabe, eu estava apenas assim, sabe de uma coisa? Chega, mesmo vai embora ou fica aqui mesmo. Uma das coisas que eu fiz por mim, eu escrevi uma lista de características e coisas que eu gostaria de ser mais. E no topo da lista era integridade comigo. Era, sabe, eu gostaria de ser mais honesto comigo, muito mais. E, e ter muito mais integridade com a disposição em olhar para as coisas a partir desse espaço de gentileza ou de honra, e olhar para quem eu gostaria de ser mais. E, sabe, é interessante porque, de novo, é uma jornada. E você trouxe honra nesse espaço dos 5 elementos da intimidade de Silvia, sabe? Confiança, gratidão, permissão, honra. E com a outra, vulnerabilidade, sim, vulnerabilidade. Mas esse espaço, na verdade, ter isso por nós e não esperar que ninguém nos presenteie com isso, isso é gigantesco, porque então podemos ser mais disso no mundo, sabe? Eu diria, as perguntas que você está dizendo, tinha uma outra que você disse no começo que foi ótima, realmente. Vamos ter que ouvir a gravação, mas eu estou apenas tão grata por ter essas perguntas, esse trabalho, essa julga livre de julgamento disponível para as pessoas, para saber que você não tem que passar pela vida se julgando, que não é sobre o julgamento. O quê? O quê? Va- Você não tem que usar julgamento, passar pelo julgamento para chegar a si mesmo, para viver. Bem, diz Brandon, o que você disse, que eu achei que foi ótimo, e quase foi como essa coisa quase se jogou fora, não, você não tem que passar pela sua vida se julgando. E isso meio que é semelhante do que eu estava dizendo antes. Eu não sei se muitos de nós verdadeiramente entendemos isso. Não precisamos passar pelas nossas vidas nos julgando. Há uma escolha diferente que temos. E se você pudesse começar, e se a maneira de fazer isso também não é julgar o julgamento que você tem de você, não tentar usar o julgamento como uma outra forma de julgamento, e aí agora você tem mais munição para se fazer de errado, porque você está olhando para todas as coisas pelas quais você se fez de errado, e se você pudesse estar com elas e permitisse que elas estivessem ali, e ao invés de ter que mudar qualquer uma das coisas da sua vida, e se o espaço de você ser você com isso, sabe, na verdade, ok, hoje eu não vou tentar mudar isso. Hoje eu vou ser eu com isso. E nisso, veja como isso é para você no final do dia, sabe? Se eu pudesse, eu também tô tipo, eu vou tentar isso para mim também. Mas pega algo na sua vida, eu acho que você esteve desesperadamente tentando se julgar para deixar de escolher, ou esteve desesperadamente tentando mudar, e sabe de uma coisa? Eu não vou tentar mudar isso hoje. Eu vou ser eu com isso. O que mais é possível aqui, que eu jamais considerei. Vê como é isso no final das contas. Lindo, disse Silvia. Eu também acrescentaria para vocês que têm essa leveza e alegria, que foi feito de errado porque outras pessoas não têm.
também esteja disposto a ter isso, essa disposição em ter essa leveza e alegria que está aí por você, que talvez mais ninguém está escolhendo, porque às vezes eu vou para o mundo das outras pessoas e pensando que eu tenho que ser como todos os demais, e na verdade, sabe, se há um peso, eu tô, tipo, triste, eu não tô triste sobre algo, mas então algo deve estar errado. E se você pudesse ser essa distorção contínua, e se você pudesse perguntar o que é verdadeiro para mim? O que é essa leveza? À medida que você explore, pode parecer totalmente insano, mas se for leve, isso é mais verdadeiro para você do que o peso. Eu não achei que era totalmente insano, diz Brandon. Isso é uma das coisas belas sobre Access, é que é sobre empoderar você, saber que você sabe. Empoderar você e reconhecer, espera aí, e se eu for quem, na verdade, sabe mais do que é verdadeiro para mim, mas com isso também reconhecer, e se também eu for um dos que mais sabe o que não é verdadeiro para mim. Então, com isso, se permitir seguir nessa jornada, não achando que você tem que estar sozinho, baseado nisso, mas também reconhecer que é você que sabe o que é verdadeiro para você. E cada um de nós tem uma maneira única de perceber isso para nós mesmos, de saber isso, receber isso. Então, a pergunta de, sabe, o que seria alegre para mim realmente? O que gentileza por mim seria? O que permissão, o que não julgamento por mim seria? Então, eu vou tomar exatamente o que você nos convidou e fazer essa lista de Silvia, o que é, quem eu gostaria de ser no mundo, como eu gostaria de aparecer no mundo, o que é que eu gostaria de ter como a minha vida e o meu viver. E então começa a explorar isso, mas a partir do espaço de não julgamento, não é para consertar nada, na verdade é para ver o que eu posso acrescentar, o que eu posso ser hoje, e saiba que você sempre pode acrescentar e mudar, e nada disso está certo. Você pode apenas explorar o que é verdadeiro para você e tornaria a sua vida e o seu viver mais grandioso. Isso pode convidar muito mais para todo mundo. Sim, e eu quero dizer uma outra coisa, diz Brandon. Bem, quando você pode começar a olhar a partir desse espaço de não julgamento e ter isso como um presente para você no seu mundo, como seria se até mesmo as coisas que você teria julgado porque não estão funcionando, não estão aparecendo da maneira que você pensa que deveria? E se você pudesse olhar e falar, olhar para tudo e falar, ok, se eu não julgasse isso, qual seria o presente disso para mais conscientização? E isso, nossa, é fácil dizer e não tão fácil de escolher, porque uma das coisas que, mais uma vez, eu falo muito sobre, usei a minha sobriedade como algo para falar, para alcançar, para falar a respeito, para mim tem sido um aprendizado em mim, total aprendizado de mim mesmo. E com isso, eu estava, digamos que você tem algo no seu mundo que você diz, ah, eu poderia ser de julgamento nessa área com isso, nossa, eu tenho tanto erro de mim com isso, e essa é a área, você talvez tenha como uma daquelas coisas que são apenas imutáveis, eu realmente tinha isso. Então eu tive que ficar realmente presente com isso. E ficar tipo, ok, primeiro de tudo, o quanto eu estou escolhendo ter esse erro de mim nesta área para que eu possa manter a vitimização nela? Para que, mais uma vez, eu possa trazer outra pessoa para me tirar disso. Sabe, com esse tópico todo que estávamos falando hoje. E eu falei, sabe, não. E eu realmente comecei a olhar qual o presente disso que eu não estou reconhecendo. Se eu não julgasse isso, que conscientização eu poderia obter disso? E daí foi tão útil. Então, eu ofereço isso como uma possibilidade para as pessoas, olhar para essas áreas onde você apenas tende a ser um pouquinho duro com você, sabe? Você está sendo um pouquinho duro para que outra pessoa possa te criar para você sair disso? Para que você está escolhendo isso? Na disposição de entrar em contato e pedir por ajuda, sabe? Se as coisas são desafiadoras, difíceis, você tem alguém que vai te fazer uma pergunta, que vai estar lá para te guiar para o que é verdadeiro para você. Então, e como o Brandon disse, e eu desfruto dessa energia de, uau, você está disposta a ser a pergunta para você também e explorar isso? Isso pode levar 10, 15 minutos, meio-dia, o que for para você. E se perguntar, uau, se eu não estivesse errado aqui, se eu não tivesse que me julgar aqui.
verdadeiramente, o que mais é possível. Sim, sim, verdadeiramente, o que mais é possível. Estou muito grato por isso. Jogamento. Mas eu queria dar uma salva de palmas também para Dan, sim, em ser aquele que criou isso desde o começo, uma força tão determinada para todos nós e mais conscientização do que, na verdade, você pode ser no mundo. Eu nem tenho certeza de como colocar palavras na gratidão que eu gostaria de dar, mas também isso e a classe de sendo você. Oh, eu diria a coragem de trazer o livro à classe, quando não era popular, de Silvia. Agora, se você é um tópico popular e você vê em vários lugares, mas essa coragem de continuar indo e realmente compartilhar a partir do espaço vulnerável todas as mudanças, inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo e continua me inspirando. E com isso, eu adoraria convidar todos. Se você está aqui, você já sabe do dia de ser você, compartilha, convida pessoas. Den é muito generoso em várias maneiras e ele também está presenteando todos que no dia 22 de junho, esse evento especial que ele tem com o Dia Internacional de Ser Você. Então, se você quiser o seu bilhete, vá para o site beingyouday.com. Sim, sendo você beingyouday.com. Ok, bem, eu desejo mais e mais ser esse espaço de zona livre de julgamento como uma realidade para cada um, à medida que você vai além, tudo que você escolhe na vida, talvez incluindo mais de você do que você jamais incluiu antes. Então, obrigada. Sim, Brandon diz, quais são as infinitas possibilidades para todas vocês, pessoas lindas? Obrigado por estarem aqui. Obrigado por participarem conosco. E obrigada a todos nos bastidores, temos tradutores e tantas pessoas maravilhosas. Então, obrigada. Obrigado você, Silvia. O que mais é possível? Tchau. Tchau, tchau, pessoal.